Glória a Deus. Pode se assentar. Louvado seja o Senhor. Obrigado, ministério de louvor. Glória a Deus. Abre comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Daqui a pouco vai ser projetado para nós aqui. E hoje o sermão vai ser tranquilo. O pastor é flamenguista. Nós estamos suave. Aí, ó, alguém concorda comigo, aleluia. Então é tranquilo hoje. Aí, ó, que bênção, né? Corintiano aí, ó, pastor Felipe, ó. Coitado do pastor Felipe, mas brincadeiras à parte. Eu quero falar nessa noite, eu quero ser bem breve, objetivo. Eu quero que você se conecte junto comigo aqui agora. O Senhor tem uma palavra para mim e para você hoje, amém? Durante a semana, eu orando ao Senhor, buscando a direção de Deus, para ministrar, para entregar um alimento para a igreja. A palavra de Deus é alimento para mim e para você. Alguém concorda dizendo um amém? A palavra é alimento. É alimento para nossas vidas. Nos mantém de pé, nos conduz. E eu ia falar sobre uma grande reforma. E eu passei a semana orando sobre isso, meditando, escrevendo. Mas ontem pela manhã, enquanto a Thaís saiu com algumas mulheres aí num tempo de comunhão, do aniversário dela, eu fiquei em casa. E ali o Senhor trouxe para mim duas palavras, apenas duas palavras. A primeira dela é religião. E a segunda palavra que vem muito forte ao meu coração é evangelho. Então eu juntei essas duas palavras e eu quero falar sobre religião versus evangelho. O que transforma? Eu tive pesquisando, orando, estudando ontem. A palavra religião é um conjunto de crenças, práticas, rituais ou normas que conectam, que tentam conectar o humano a uma divindade, a um Deus. Geralmente envolve um sistema organizado de fé. Orienta o comportamento e a visão de mundo aos seus seguidores. Basicamente, essa é a definição da palavra religião. E o que era então a palavra evangelho? O evangelho, no contexto cristão, ele significa o quê? Uma boa notícia. Amém? E todas as vezes que nós vamos para um culto, viemos para um culto, a exposição do evangelho, através da pregação da palavra, é uma boa notícia para mim e para você. Alguém se alegra dizendo glória a Deus por isso? Quantos gostam de receber uma boa notícia? Eu gosto de receber uma boa notícia. O evangelho é isso, uma boa notícia. Por isso, eu me alegro muito enquanto eu estou numa reunião como essa. Enquanto eu participo de uma célula, enquanto eu venho num culto de quinta-feira, enquanto eu me reúno numa vigília, num discipulado. Por quê? Porque ali é exposto o evangelho, que é as boas novas, as boas notícias. O evangelho, nesse contexto cristão, além de uma boa notícia, se refere de forma específica à mensagem de salvação anunciada por Jesus, amém? A proclamação da morte e da vida através da ressurreição. Deus então oferece, através do evangelho, o perdão dos pecados, a reconciliação com o Pai e uma vida eterna para aqueles que crêem em Cristo, amém? Então, uma definição básica, diferenciada aqui entre religião e evangelho. E nós vamos entender então, diante esses poucos minutos que estaremos aqui, o que realmente transforma. É uma religião ou é o evangelho? Então nós vamos para a leitura bíblica de Mateus capítulo 23. O texto é um pouco extenso, vai ser projetado aqui, e não vamos ler, nós entendemos todo esse contexto que Jesus então nos ensina aqui. A fala aqui nesse momento, ele falou às multidões,
ele falou aos seus discípulos, mas ele falou para um grupo específico de pessoas, os escribas e os fariseus. Está sendo projetado, você pode acompanhar comigo aqui. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, tudo o que eles disserem que vocês façam, façam e guardem. Mas não os imitem nas suas obras, porque dizem e não fazem. Dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem o quê? Vistos pelos outros. Pois alargam seus filactérios. Filactérios é uma pequena caixa de couro que contém ali dentro alguns trechos da Torá. E alongam as franjas das suas vestes. Nesse primeiro 5 versículos que lemos, Jesus está relatando isso à multidão e aos escribas e fariseus sentados ali, a respeito de uma palavra que às vezes ela não agrada muito aos nossos ouvidos. E a palavra é hipocrisia. A palavra hipocrisia, ela não é muito suave aos nossos ouvidos. Ela não é muito agradável ao nosso coração. Eles agem aqui, como diz o verso 5, eles agem para serem vistos pelos homens. Continuamos lendo o verso 6. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e nas cadeiras de honra nas sinagogas. Outra coisa aqui que Jesus traz, é uma palavra também que às vezes não agrada tanto aos nossos ouvidos, que é a palavra orgulho. Eles se assentam nos primeiros lugares, nas cadeiras de honra, querem o primeiro banquete. Olha o verso 7. Das saudações nas praças e de serem chamados de rabi pelos outros. Gostam dos elogios, dos reconhecimentos. Mas vocês não devem ser chamados de rabi. Rabi, porque um só é mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. E ninguém aqui na terra chamem de pai, porque um só é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem sejam chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. No verso 12, esses 12 primeiros versos, Jesus adverte o povo contra os exemplos que os fariseus praticavam. Eles atam fardos pesados sobre os outros, mas não os ajudam. O verso 13, começa agora uma sequência da palavra ai. A palavra ai é uma direção de juízo. É uma palavra de juízo para aquele momento ou para aquele povo. Olha o que diz aí, ó. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque fecham o reino dos céus diante dos outros. Pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus, verso 14, hipócritas, porque devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações, por isso vocês receberão juízo muito mais severo. Ai de vocês, verso 15, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorrem o mar e a terra, para fazer um convertido. E uma vez feito, vocês o tornam filho do inferno, 2 vezes mais do que vocês. É uma advertência, né? É uma advertência aqui. Ai de vocês, verso 16, guias cegos.
Olha só, como pode ser guia aquele que é cego? Não tem como. Ai de vocês, guias cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem valor, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Aqui está tendo uma discrepância a respeito do que é sagrado. O santo lugar, o santuário, ou as riquezas, que é o ouro. Guia cego, ensina o povo errado. Verso 17. Insensatos e cegos, qual é o maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem valor. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos. Qual é a maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, querem jurar pelo altar, jura por ele, por tudo que está sobre ele, que ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está assentado. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. A justiça, repita comigo, a justiça, a misericórdia e a fé. Mais uma vez, a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês devem fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Aqui, Jesus está trazendo a questão do legalismo. Criam regras humanas e desprezam a justiça, a misericórdia e a fé. Verso 24. Guias cegos coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o exterior fique limpo. Ai de vocês, verso 27, escribas e fariseus, hipócritas, porque são semelhantes a sepulcros caídos. Por fora se mostram belos, mas dentro estão cheios de ossos, de mortos, de toda a imundícia. Só até aqui, eu ia ler até o verso 39, mas eu não vou me alongar tanto. Nesse capítulo 23, Jesus ele faz nos seus discursos mais fortes, um dos seus discursos públicos mais fortes em todo o relato bíblico. Ele denuncia a hipocrisia, ele denuncia a vaidade religiosa e ele denuncia a injustiça desses líderes espirituais diante do povo e diante dos seus discípulos. Escribas e fariseus eram autoridades religiosas, respeitadas naquela época. Eles dominavam o ensino da lei, mas ditavam uma doutrina, padrões de uma cultura e de uma conduta religiosa. Bom, a religião, muitas vezes, tem se tornado um sistema de aparência externa. Das roupas que vestimos, das frases que colocamos nas nossas camisetas, nos logotipos que usamos nos nossos carros. Então, muitas vezes a religião, ela é um sistema de aparência externa. Mas aqui, Jesus está dizendo que, olha, não limpe apenas o copo de forma externa. Não limpe apenas o prato de uma forma externa, mas limpe o quê? O interior, o interno. Bom, Jesus também oferece graça sobre tudo isso. Ele mostra que a religião sem transformação, ela é mortal.
A religião sem transformação, ela é mortal. No verso 37, projeta para mim o verso 37, por favor. Jesus oferece graça, mediante o verso 37, o capítulo 23 de Mateus. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que são enviados, Olha aqui a graça. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Isso representa que Deus sempre manda o resgate. Deus sempre manda o escape. Deus sempre manda uma solução, amém? É um chamado aqui. Olha, muitas vezes eu quis reunir os seus filhos. O pai quer reunir os filhos. Isso mostra o coração de Deus para mim e para você. E qual é o coração de Deus? Nos transformar e nos salvar. Eu posso ouvir um amém por isso, igreja? O coração de Deus nunca será para nos condenar. O coração de Deus sempre será para transformar e para salvar. Mas vivemos, muitas vezes, presos em práticas religiosas, mas longe do Evangelho. Vivemos aqui dentro de uma caixinha. Esse lado aqui é a religião, tá? Dentro de uma caixinha, numa tradição, numa doutrina eclesiástica, dentro de práticas, dentro de... fugiu a palavra aqui, depois eu lembro. E aqui o Evangelho, as coisas novas, as coisas boas, as boas práticas, a transformação, a salvação, amém? Então, é tempo de sair dessa caixinha do tradicionalismo, da cultura religiosa e vir para esse lugar de boas novas, de boas notícias, de transformação, de salvação. Posso ouvir um amém por isso? A religião, ela tenta modificar o exterior, mas o Evangelho, Jesus, transforma o interior. Isso é o verdadeiro que nos transforma. Primeira coisa que eu quero entregar para você é que a religião é a aparência, mas o Evangelho é a essência. A religião é a aparência, mas o Evangelho é a essência. Mateus 23, verso 5. Todas as suas obras fazem para serem vistos pelos outros. A religião, ela foca em regras, em status, mas o Evangelho, ela trata de regeneração, trata de vida nova, trata de fruto do Espírito, aleluia, traz plenitude de alegria para mim e para você. Deus não se impressiona com a nossa capa, com o nosso exterior, mas Deus olha e sonda o coração. O profeta Samuel chegou na casa de Jessé para ungir um novo rei de Israel. Chamou os filhos, e Jessé chamou os mais fortes, os guerreiros, os soldados de Saul, do exército de Saul. Então Samuel foi passando em cada um: não é esse, não é esse, também não é esse, também não. Não tem mais um filho na sua casa, homem de Deus? Tem mais um. Tem lá o pastorzinho das ovelhas, cuidando das minhas poucas ovelhas. Chame ele lá. Chame ele, e ninguém se sente à mesa até ele chegar. Quando Davi chegou diante o profeta, Deus olhou e falou assim: é esse, porque eu não olho o exterior, eu olho o coração, eu olho o propósito. Aleluia! Deus não quer um espetáculo de santidade. Deus quer um coração rendido e arrependido na sua presença. Segunda coisa que eu compreendo e quero entregar para você, esse alimento para nossas vidas, é que a religião, ela impõe um peso, mas o Evangelho oferece alívio. Mateus 23, verso 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros. Isso é a religião. A religião coloca um peso.
Olha o que o Evangelho traz, Mateus 11, 28 ao 30. Venham a mim, Jesus está dizendo aqui, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Ó, o verso 29, aleluia, verso 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Aleluia, isso é o que o Evangelho traz. Ele traz alívio, ele traz refrigério, ele traz descanso. E o verso 30, porque o meu jugo é, e o meu fardo é. A religião, ela coloca fardos de culpa. Bom, eu não quero aqui trazer uma crítica em outra questão igreja. Mas, por exemplo, você vai confessar para o padre. Eu já confessei para o padre. E ali você confessa o pecado. E ali ele te passa uma penitência. Não é isso? Você vai rezar tanto, você vai orar tanto. E pronto. A religião, ela traz esse fardo de penitência, de culpa. Mas o Evangelho, ele traz isso aqui, leveza, transformação, cura, renovo e salvação. O Evangelho traz medo, a religião te impõe um medo. O medo das regras, o perfeccionismo. Mas o Evangelho chama para a graça e para a transformação diária. Aonde a religião prende, o Evangelho liberta. João capítulo 4, conta a história de Jesus, com aquela mulher no poço, naquela povoado samaritano. Aquela mulher já com vários maridos, vários compromissos. Vai diante um poço, o poço de Jacó, os seus antepassados, buscar água ao meio-dia. E ali Jesus então, sozinho, os seus discípulos foram até a aldeia mais próxima comprar alimento, e Jesus sentado ali, e aquela mulher foi buscar água. E Jesus então pede água. Essa mulher então começa a questionar, como o senhor, como você sendo judeu, pede água para mim, sendo uma mulher samaritana. E aquele embate religioso. Primeiro o embate ali, primeiro o discurso, está aí no telão aí, A questão do embate, da doutrina religiosa, houve toda ali uma discussão entre aquela mulher e Jesus. Olha, será que, como você sendo judeu, eu sendo samaritana, como você me pede água? Eu não estou vendo balde, eu não estou vendo corda, eu não estou vendo nada, você pode pegar água. E Jesus começa a mudar a trajetória dessa conversa. Ele fala, olha, essa água aí que você bebe, você vai ter sede outra vez. Sabe qual é essa água, minha igreja? A igreja do Senhor que está aqui, minha amada igreja, família da fé, é a água da religião. A água da religião nos leva a ter sede novamente. E Jesus começa a mudar a história. Olha, essa água, se você tomar, vai ter sede novamente, mas a água que eu tenho para te dar vai saciar a sua sede para sempre. E dentro de você vai jorrar rios de água viva. Isso é o Evangelho. Uma água que transforma. E essa mulher também não entendeu, mas aonde é o lugar de adorar? Será que é aqui nesse monte, ou será que é em Jerusalém? Mais uma vez a religião, mais uma vez a tradição. E Jesus relata, olha, chegará um tempo, e já chegou, essa é a hora, que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adorarão em espírito e em verdade. Não é no monte, não é lá, é todo o tempo, é a adoração verdadeira. O Evangelho liberta. A mulher pega em adultério. A lei, a religião, falava com o quê? Ela tem que ser o quê? Apedrejada. Se junta então aqueles homens ali para apedrejar aquela mulher, pega em ato de adultério. Jesus chega, o Evangelho chega, a graça chega, a transformação chega, o perdão chega, aleluia, a libertação chega. Jesus disse, olha, mulher, cadê aqueles que te condenam? Não vejo ninguém. Ninguém te condena? Não, nem eu te condeno.
Mas vai e não peques mais. Mas vá e não peque mais. Aonde a religião prende, o Evangelho liberta. Eu posso ouvir um amém por isso? Você está recebendo essa palavra para a tua vida? Você está recebendo esse alimento para a tua vida? Você pode aplaudir o Senhor grato por essa palavra? Terceira coisa. A religião, ela adorna o templo, mas o Evangelho transforma o altar. A religião adorna o templo, mas o Evangelho transforma o altar. O altar, meus amados e amadas, é aqui dentro. É nosso interior. Nosso modo, nosso comportamento. Não viver mais nas velhas práticas. Não viver mais nas velhas prisões religiosas. O Evangelho transforma o altar. Nós lemos em Mateus 23 que eles estavam, assim, santificando mais o ouro do que o templo. Eles valorizavam mais o ouro, que é algo material, acima do templo, que é a presença, o lugar da presença de Deus. A religião, ela adorna prédios, cargos, posições, mas o Evangelho, ele edifica o homem para viver uma nova vida, para ser morada do Espírito, para ser cheio do Espírito Santo, aleluia, para gerar transformação na vida de uma sociedade, para gerar transformação na vida de uma cidade. Deus, Ele não habita em monumentos de homens, mas Ele habita em corações incendiados. Sabe que tem alguém aqui com o coração incendiado aqui, ó? Tem alguém aqui, ó? Se você não está incendiado, daqui a pouco o Espírito Santo de Deus vai incendiar o meu e o teu coração. Para encerrar, a religião mata, o Evangelho vivifica. A religião mata, o Evangelho vivifica. 2 Coríntios capítulo 3, caminho para o fim. Verso 3, capítulo 3, verso 6. O que diz a palavra? O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Repita comigo, nova aliança. Repita mais forte, nova aliança. E não de letra, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A religião, ela matou os seus profetas. A religião perseguiu Jesus, matou Jesus. Mas o Evangelho gera vida, gera avivamento, gera amor, gera arrependimento e gera salvação. Onde a religião ergueu muros, o Evangelho abre caminhos. Jesus diz aos seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Concluo para orar com você. A religião é um esforço do homem tentando chegar a Deus. O Evangelho é Deus descendo até o homem para salvá-lo. Aleluia. Deus nos chama nessa noite, amada igreja, a sair de uma prisão da religião que gera aparência. Religião não é aparência. Religião é essência. Evangelho é essência. Precisamos sair de uma aparência e viver no fluxo da graça. Nos nossos dias de hoje. Mateus 23 me ensinou muito essa semana. Foi uma semana de muita reflexão sobre o ministério, sobre chamado, sobre entender o lugar, de entender a voz de Deus. Vou deixar ligada das naves da nave. E foi uma semana de muita leitura, de jejum. E às vezes nós nos apegamos, nós percebemos
que nós estamos vivendo práticas religiosas, compromissos eclesiásticos. A leitura bíblica como uma regra. A leitura bíblica diária para completar durante o ano a leitura bíblica total. E vivemos assim, presos nessas regras, presos nessas doutrinas. Sabe qual é o maior inimigo da igreja hoje? Não é a perseguição, não é o ateísmo, é a religião. O maior inimigo da igreja é a religião. Sabe por quê? Porque a religião, ela não nos leva ao arrependimento. Ela não nos leva a uma conversão. E li também essa semana que pesquisas apontam que em 2030 os evangélicos se tornarão maioria no Brasil. Eu também me alegrei no primeiro momento. Eu vou confessar para você. Eu me alegrei também. Mas olha para o país, vê como que ele está. Olha para a sociedade. Olha para os lares. Está tendo mudança? Ou será que é só um rótulo, um status? Eu também me alegrei. Uau, em 2030 os evangelhos serão a maioria no Brasil. Glória a Deus, amém. Mas como estão as estruturas da nossa sociedade? Como é que estão as estruturas familiares? Será que realmente eu e você, nós estamos entendendo o que é ser, o que é o evangelho de verdade? Será que esse evangelho, ele tem limpado só o copo de forma exterior, os rótulos? Ou será que está limpando também o interior? Retirando o orgulho, retirando a religiosidade, retirando o tradicionalismo, retirando as doutrinas, retirando as doutrinas falsas, né? Retirando aquilo que não é do Senhor. Ou será que apenas está limpando o exterior? Mas, como diz a palavra em Mateus 23, olha, ai de vocês, que limpam apenas o copo exterior e não o interior. Qual é o pão e qual é a água que nós estamos bebendo nesse tempo? Será que o pão e a água que estamos nos alimentando tem gerado em nós mudanças? Viver pela religião é seguir regras, tradições e práticas para tentar agradar a Deus, conquistar sua aceitação. É uma busca humana para alcançar algo que é divino, muitas vezes baseada em esforço próprio, aparência externa e comparação com os outros. Viver pelo Evangelho é reconhecer que jamais poderíamos, por nossos próprios méritos, alcançar a Deus, e que Ele veio até nós através de Jesus Cristo. É viver em resposta de amor, graça e perdão que recebemos de forma gratuita. No Evangelho, a obediência, a santidade são frutos de um relacionamento com Deus. Viver pelo Evangelho é reconhecer que nós não tínhamos valor nenhum. Não tinha jeito para mim e para você. Não tinha como eu e você chegar diante de Deus. Mas o Evangelho, viver é reconhecer Cristo, que através dele essa graça e esse perdão nos alcançou.
religião diz: eu obedeço, então Deus me aceita. O Evangelho diz: Deus me aceitou em Cristo, por isso eu obedeço e eu o sigo. Quero te convidar a se colocar de pé. Você recebe essa palavra para a tua vida? Religião versus Evangelho. O que realmente transforma? Nós somos chamados nessa noite para um arrependimento, para uma mudança, para uma reforma espiritual. Somos chamados a voltarmos a algumas práticas: o jejum, a oração, a leitura bíblica e a meditação na sua palavra, a congregar e uma vida em santidade. Quero que você feche seus olhos. Quero que você curve a sua cabeça. E que você fale com o Senhor agora.